Saúdo os irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a irmã em Cristo, Elaine. Hoje eu quero testemunhar como foi o processo de Deus na minha vida. Como começou o agir do Senhor na minha vida. E isso, irmão, eu via a mão de Deus me conduzindo desde a minha infância. Hoje eu quero contar o meu testemunho de vida. E eu tenho uma palavra para deixar os irmãos, mas antes dessa palavra, quero sempre orar ao Senhor, para que o Senhor me dê, ponha as suas palavras em minha boca e que assim eu possa testemunhar a graça e a misericórdia do Senhor na minha vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua serva diante da tua graça, ó Deus. Ó Pai, dá-me direcionamento para que eu possa testemunhar quanto foi grande a tua graça e quanto ainda é hoje a tua misericórdia na minha vida. Obrigada, Senhor, por ter me tirado do lamaçal do meu pecado e ter feito de mim um instrumento de bênção para que muitas outras pessoas venham ser edificadas. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então eu quero deixar uma palavra e vamos meditar no livro de Hebreus, Hebreus 6, o versículo 13. Certeza nas promessas de Deus. E eu tenho certeza das promessas de Deus, que elas irão se cumprir no tempo do Senhor. E essa é a promessa que o Senhor me fez. Essa passagem tocou muito no meu coração, porque no dia que eu me converti, o Senhor me fez uma promessa. E essas promessas que o Senhor me fez é sempre para a honra e glória do seu nome, pois sou apenas um instrumento. Então essa passagem me alegra muito porque diz certeza nas promessas de Deus, pois eu tenho certeza que as promessas de Deus irão se cumprir na minha vida, não para que eu possa me exultar, não para que eu possa me vangloriar, mas para que as pessoas possam ser edificadas, possam ser tocadas e para que o nome do Senhor seja glorificado e exultado entre as nações. Amém, irmãos? E diz assim a palavra do Senhor: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoarei-te, abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Que promessa maravilhosa! Nós temos que esperar com paciência no Senhor, pois as promessas dele irá se cumprir no seu tempo e na sua hora. Eu nunca tive pressa, confesso aos irmãos, mas o Senhor moldou o meu caráter quando eu me converti e eu aprendi a ser paciente no Senhor. E eu tenho plena convicção de que tudo que o Senhor tem dito, tem feito, é no seu tempo, é na sua hora, e não adianta querer acelerar as coisas, porque o tempo pertence ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu hoje quero testemunhar o meu testemunho de vida. Aleluia! Então, irmãos, eu vou me acomodar para que eu possa trazer o meu testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Amém? Irmãos, o meu testemunho começa, né? Começa assim. Praticamente, irmãos, eu venho de uma família muito humilde, né? Uma família muito humilde. E eu venho dessa família humilde. A minha avó sempre foi o pilar da nossa casa, da nossa família. E eu me lembro, eu ainda não era nascida, quero começar ainda lá no comecinho, né? A minha avó tem 10 filhos, a qual um veio a falecer. Então, a minha mãe é a segunda mais velha. O meu avô ficou muito enfermo, então a minha família se mudou para São Paulo para curar a enfermidade do meu avô. Em São Paulo, a minha avó se converteu ao Senhor e ali ela se tornou uma serva do Deus Altíssimo. Então, irmãos, ali depois que o meu avô havia já feito o seu tratamento e havia se curado, passou muitos anos. Ela ficou muitos anos em São Paulo. E quando o meu avô se recuperou, ela voltou para minha cidade, a cidade natal da minha família, é a cidade de Ibotirama, Bahia, né? É uma interior da Bahia. Então se chama Ibotirama, interior da Bahia. Então ela voltou para sua terra e minha mãe tinha ficado em São Paulo porque, tendo muitos filhos, ela não tinha o dinheiro para pagar as passagens de todos. E sendo minha mãe a segunda mais velha, ela ficou trabalhando. Só que o que aconteceu foi que minha mãe logo engravidou. E ela tinha ficado na casa da irmã da minha avó. Então, ali, a minha tia disse: agora que você está grávida, você precisa voltar. Então, a minha mãe deixou meu pai e voltou para Ibotirama, grávida de mim. Então, minha mãe, irmãos, ela sempre foi uma pessoa muito problemática. Ela sempre teve muita dificuldade em gestir as suas emoções. Sempre foi uma pessoa emocionalmente muito instável e muito abalada. Qualquer coisa lhe abala até os dias de hoje. Então, voltando para essa cidade, a minha avó acolheu ela em casa e ali minha mãe começou a viver como sempre. Minha avó sempre cuidou de toda a família. E ali o meu avô e a minha avó passou a me criar. A minha mãe trabalhava e a minha avó cuidava de mim. Então, irmãos, a minha mãe, na sua jovem idade, foi uma pessoa sempre muito desequilibrada. Eu não falo que foi uma má mãe, mas sempre foi uma pessoa que nunca teve muita responsabilidade. Sempre gostava muito de festa, de farra. Então, uma pessoa muito trabalhadora, mas sempre foi uma pessoa que nunca conseguiu gestir o seu emocional. Então, ali a minha avó começou a me criar e minha avó, uma serva de Deus, uma mulher serva do Deus Altíssimo, muito fiel ao Senhor. Eu via sempre o favor de Deus na minha vida. Eu fui crescendo, e ali a minha mãe começou a se misturar com algumas coisas que não era agradável, com pessoas que mexiam com coisas ocultas, com domblé e várias outras coisas. Então ali houve muita problema, porque a minha avó já não suportava mais, né? Tantas brigas com vizinhos, tanta dificuldade, porque sabe, quando você serve ao Senhor, as trevas se levantam. Então ali minha avó vendeu a sua casa,
dentro das pequenas cidades de Botirama e se mudou para o interior. Mas o interior que eu falo não é um interior que tem uma comunidade, é uma casa aqui, outra lá, sabe? Aqueles interior onde não tem muita casa perto da outra. Tanto que quando o meu avô se mudou para esse interior, os nossos vizinhos, alguns poucos vizinhos que tinha ali, dizia sempre assim: olha, seu João, essa terra que você está comprando não é uma terra muito adaptada à data para pessoas, porque ali tem muitas passagens de onça, porque no fundo no nosso terreno tinha uma montanha. Então ali passava as onças para atravessar a estrada para ir beber do outro lado, porque da parte do terreno do meu avô não havia água. Então as onças passavam sempre ali, onça pintada, passava sempre ali para atravessar a estrada para beber água. Então, meu avô não deu importância e se mudou para ali para tentar aliviar a situação das filhas, porque o meu avô tinha medo e a minha avó tinha medo que qualquer dia a minha mãe amanhecia morta, porque ela se envolvia sempre com pessoas que não eram pessoas de boa índole. Então, irmãos, ali a minha avó se mudou e a minha mãe logo foi trabalhar em Salvador. E a minha mãe foi trabalhar em Salvador e eu fiquei morando com a minha avó. Ali começou a minha história. Quando minha família se mudou para o interior, eu só tinha 5 anos, né? Eu tinha só 5 anos. E ali eu sempre via o favor de Deus. Ali começou o tratamento do Senhor comigo. Eu não sabia ainda, mas começou o tratamento do Senhor comigo. Minha avó era evangélica, mas eu ainda não tinha conhecido o Senhor. A minha avó era evangélica, mas eu não sabia orar. Eu não tinha intimidade com Deus. Eu não servia ao Senhor, mesmo a minha avó sendo crente. Ela falava do amor de Deus. Ela tentava levar a palavra. Só que ali minha avó não havia igreja, né? Não havia igreja porque ela não tinha igreja onde a gente morava e ela buscava o Senhor de casa. E eu me lembro nas noites, a minha avó dizia: vamos orar ao Senhor. Ela lia a Bíblia, mas criança, eu não dava importância para o que minha avó falava, não dava importância para a palavra do Senhor, né? E ali, irmãos, eu fui vivendo a minha vida, né? Como toda criança. Sempre fui uma criança muito tímida, mas ao mesmo tempo muito esperta. Então, irmão, fui crescendo e eu vi o favor de Deus na minha vida. Ali havia muita fome, havia muita simplicidade, né? Meu avô construiu uma casinha de barro, né? Que o povo chama casa de enchimento, e nós começamos a morar ali. Reconstruímos a nossa vida do nada, porque o meu avô tinha uma boa casa. O meu avô tinha uma boa casa na cidade de Botirama. Mas ali o meu avô vendeu essa casa, comprou esse terreno e ali começou a construir a nossa vida do nada. Construiu uma casinha de enchimento, como o povo fala, e fomos morar ali. E ali meu avô trabalhava na terra e cuidava de nós, né? Tinha o meu tio e a minha prima Renata, que também eram maiores que eu, mas não era tanto. A diferença de idade é de poucos anos. Então, irmãos, ali começou o propósito de Deus na minha vida. Eu falo que começou o propósito de Deus porque ali o Senhor me ensinou a simplicidade, a humildade, a contentar com pouco e aprender a glorificar Deus em todas as situações, no muito e no pouco. Tinha dias que nós não tínhamos nada em casa, porque nós sobrevivia da agricultura.
quando chovia, tinha as plantações, mas quando não chovia, não tínhamos nada. Então a minha avó começou a tentar ver se conseguia fazer a sua aposentadoria. E eu quero chamar atenção para um particular. O que eu percebia na minha infância é que toda a minha infância eu sempre tive que cuidar das outras pessoas. Eu sempre fui uma criança, mesmo de criança, eu sempre tinha que cuidar das outras pessoas. Então, irmãos, ali o Senhor já estava trazendo para mim um chamado, que seria um chamado de conduzir a palavra e de ser um instrumento para as outras pessoas. E ali eu me lembro que na minha criança ainda, 5 anos, eu ouvia sempre uma voz, e essa voz me dizia assim, uma voz altiva, e essa voz me dizia assim: um dia você fará grandes coisas. Um dia você fará grandes coisas. E eu não entendi, era só uma criança. E eu, comigo mesmo, em espírito, falava: atriz eu não vou ser, porque eu falando comigo em espírito, porque eu não sei recitar. Modelo tampouco, porque eu só sou uma criança. Então eu ficava tentando entender o que seria de tão grandioso que eu iria fazer quando eu fosse grande. Porque para mim fazer algo grandioso, sendo eu uma criança, eu pensava que era fazer algo de extraordinário para mim, era ser atriz, ou modelo, ou cantora. Eu pensava assim porque era criança e para mim algo grandioso era fazer isso. Só que eu não sabia que algo grandioso que o Senhor tinha para mim era era a sua proposta, era a sua aliança, né? Era o seu chamado, porque o meu chamado foi já um chamado desde a minha infância. O Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe. Eu sempre tinha visto tudo que eu fazia, eu via a mão de Deus. Todas as coisas que eu fazia, eu via o favor de Deus. E aqui eu quero chamar a atenção para um particular, irmão. Um dia estávamos em casa e nós não tínhamos nada para comer, absolutamente nada. A minha mãe bebia muito, e se como ela bebia muito, às vezes ela estava fora de casa por semana, às vezes por mês. E eu me lembro que naquele período eu tinha 2 primos meus pequenos. Um tinha somente 4 anos e o outro era só uma criancinha de colo. E eu havia somente 6 anos. A minha mãe tinha ido lavar roupa, porque onde a gente morava não tinha água, então ela tinha que ir no rio, e o rio era muito longe. Ela tinha ido lavar roupa ali, e ela ficou fora de casa uma semana. E eu ali estava sozinha, eu não tinha ninguém, porque a minha avó tinha ido para a cidade para arrumar os papéis para sua aposentadoria, e o meu avô tinha ido com ela. E eu ali fiquei sozinha, só eu e essas 2 crianças e Deus. Então, irmãos, não tínhamos nada para comer, nada. E eu me lembro que eu cuidando dessas crianças, essas 2 crianças, e aqui eu continuo dizendo, Deus sempre me deu alguém para me cuidar. E eu me lembro que eu, criança, sempre me perguntava, mas por que sou sempre eu que tenho que cuidar dos outros? Eu pensava comigo. E eu dizia, eu sou só uma criança. Eu queria ser cuidada por alguém. Desculpa, irmãos. Desculpa.
desculpa que eu me emociono. Deixa o meu vento te levar para um Me desculpa. lugar pra onde tu não sabes. E eu dizia, Novidade é parte porque sou sempre eu que tenho que cuidar de alguém. Eu quero ser cuidada também. Então eu sempre tive que cuidar de alguém, sempre. A minha vida não foi ruim não, irmãos. A minha vida foi uma benção, sabe? Minha vida foi uma benção. de conhecimento. Mas eu sempre tive que cuidar de alguém. Eu tinha 6 anos e eu precisava. Eu não tinha escolha. Eu precisava. Eu estava ali com 2 crianças, a qual uma criança tinha 4 anos e a outra era só uma criança de colo. E aquelas crianças estavam na minha responsabilidade, porque minha mãe tinha ido lavar roupa e ficou fora de casa uma semana. Então eu tinha que cuidar daquelas crianças. O Senhor me deu aquela responsabilidade. E eu, com 6 anos, tive que cuidar daquelas crianças. Então, um dia eu ficava em casa e quando chegava a noite, eu ia dormir na casa da vizinha. Era muito longe da onde nós estávamos, a casa da vizinha. Mas eu cuidava das crianças e quando chegava lá para tardinha, eu pegava e ia, né? E aí eu ia para casa dessa vizinha, eu dormia lá e quando era pela manhã eu voltava para casa. Então, irmãos, um certo dia, eu me lembro como se fosse hoje. Aquela vizinha dava o leite pra gente pela manhã, sabe? E eu voltava para casa. Um certo dia eu estava ali em casa quando de repente eu vejo parar um ônibus muito grande, sabe? Eu não sabia que ônibus era porque era criança, eu tinha 6 anos e criança não sabia exatamente que ônibus era, mas era um ônibus enorme e era cheio de gente. Depois eu vim entender porque desceu desse ônibus várias pessoas, umas mulheres muito bonitas, sabe? E eles estavam pedindo água. Estava pedindo água porque ele estava em uma estrada, né, aonde não era fácil encontrar lugar para beber água. Então a água tinha acabado no ônibus e eles estavam pedindo água. E eu falei assim para eles, eu com aquelas 2 crianças, ele disse: "Mas você está sozinha?" Eu fui sempre uma criança muito esperta. Aí eu falei, não, minha mãe saiu, ela foi ali, já tá voltando. Foi ali lavar roupa, já tá voltando. Eu não falei que a minha mãe estava já fora, já. Eu falei, ela foi lavar roupa, já está voltando. Aí eles falaram, olha, você pode dar um pouco de água pra gente, porque a água acabou, não sabemos qual é o próximo lugar o lugar mais perto para comprar água. Aí eu falei para eles assim, olha, eu só tenho água do pote, se vocês quiserem eu te dou. E aí, irmãos, eles disse: nós somos cantores, estamos indo fazer um show em Botirama. Só muito depois que eu vim entender que aquele ônibus era um ônibus de uns cantores de forró muito, muito famoso na época. E ali eu falei, olha, eu só tenho água do pote. E aí eles falaram, tudo bem, irmãos, quando eu peguei aquela água barrenta, sabe? A água de rio é água barrenta. Aí eles aceitaram a água barrenta assim mesmo. E aí eu só sei que eles foram embora e na época eles tinham me dado R$ 20. E R$ 20 na época era muito dinheiro. Dava para fazer uma feira boa. E ali eu vi, né, a graça de Deus. O Senhor me dava sempre
alguém para cuidar, mas ele também trazia a provisão. Ali eu fiquei com aquelas crianças cuidando e depois de uma semana, minha mãe voltou, né? Ela voltou. Eu aqui estou falando desses particular, irmão, para que vocês entendam que o meu chamado é um chamado para levar palavra para as outras pessoas, porque Deus sempre me deu alguém para me cuidar. E hoje em dia, esse peso de trazer a palavra para quem sofre, para quem está passando por problema, dificuldade espiritual, não, para mim não é um peso. Para mim é uma honra, porque o Senhor já tratou comigo lá atrás. Então, irmãos, eu vou fazer breve esse testemunho, porque é muito grande. É para que os irmãos entendam que se hoje eu estou aqui trazendo o meu testemunho, falando do amor de Deus, é porque o Senhor entregou esse ministério em minha mão. O Senhor me deu esse ministério de trazer vida, de resgatar a vida das trevas e trazer para Jesus, sabe? Eu não sou pastora, meu ministério é intercessão e libertação, mas é isso que faz os intercessores, irmãos. Ele intercede pela vida das pessoas. É um ministério que tem uma responsabilidade muito grande. Então, minha mãe, depois de um tempo, ela engravidou, né? E aí, depois que ela engravidou, o rapaz que ela tinha, minha mãe era muito jovem na época, o rapaz que ela se envolveu, deixou ela e foi morar com a outra mulher. E ela ficou pela segunda vez grávida de uma filha. Minha mãe já tinha uma outra filha, né, irmãos? A minha irmã Fabiana. Ela se envolveu com um homem, teve uma filha, e aí ela teve, na verdade, 2 filhas, mais pequena que eu. E ela ali saiu da casa da minha avó e voltou de novo para a cidade onde minha família morava antes, em Botirama. E chegando nessa cidade, ela alugou uma casa fora, longe da cidade também. E ela começou a trabalhar. E a minha mãe trabalhava e ela acordava às 5 horas da manhã, porque da casa nossa, o trabalho dela era 1 hora a pé. Ela fazia 1 hora para ir trabalhar para ir e 1 hora para vir, todos os dias. Então, ali eu tinha a minha irmã Fabiana, que na época tinha 5 anos. Eu tinha a minha irmã Neuma, que na época tinha 9 meses. E eu tinha o meu primo, que na época, se eu não me engano, ele estava com 1 ano e meio, quase 2 anos. Porque a minha tia tinha ido trabalhar e deixou provisoriamente o meu primo com minha mãe. E eu tinha que cuidar dessas 3 crianças novamente, né? Eu já cuidava dessas crianças e aí eu tive mais uma vez que cuidar dessas crianças. Só que dessa vez era só eu e a minha mãe. Antes eu tinha o apoio de minha avó, mas ali era eu e a minha mãe e essas 3 crianças. O meu primo estava provisório, mas a minha irmã Neuma, a minha irmã Fabiana e a minha irmã Neuma, eu tive que cuidar, porque minha mãe precisava trabalhar para sustentar 3 filhas sozinha. Então, quando minha mãe acordava às 5 horas da manhã, ela me chamava também. E ali, na época, passava aquele homem do leite, né? Aquele homem com
com aquele balde de leite na garupa da bicicleta, e eu ia comprar o leite às 5 horas da manhã, e minha mãe ia trabalhar, saía de casa às 6 horas, e eu começava a cuidar dessas crianças. Nós não tínhamos água em casa, então eu com essas 3 crianças tinha que buscar água. Na época eu era bem magrinha, eu tinha 7 anos e ali eu tinha, eu acho que nem 20 quilos. A minha irmã Neuma, na época, tinha 9 meses e ela, com 9 meses, já pesava 10 quilos. E eu, magrinha com essa criança do lado, a minha irmã Fabiana, de 5 anos, e o meu priminho de 2 anos. E eu ia pegar água na casa da vizinha, que não era muito longe, com um balde na cabeça e essas 3 crianças. Eu tinha que cozinhar, eu tinha que lavar e eu tinha que cuidar dessas crianças aos 7 anos. E ali eu sempre dizia, eu não podia brincar, eu não podia ir para a escola, porque eu precisava cuidar dessas crianças. Então, a minha vida foi sempre cuidar de alguém, sempre. Eu sempre tive que cuidar de alguém. As outras crianças iam para a escola, as outras crianças brincavam e eu não podia fazer isso porque tinha que cuidar das crianças. Eu tinha uma responsabilidade. Então, irmãos, ali depois a minha avó veio e pegou o meu primo e levou com ela. Minha avó ainda ficou morando lá na outra roça. Então, a minha avó levou o meu primo porque era provisório e eu fiquei com as minhas 2 irmãs. Depois de um tempo, a minha mãe mudou, a minha avó se mudou da roça para mais próximo da cidade. Então, da cidade de Botirama, onde a minha avó morava, era meia hora a pé. Então, era próximo. Quando a minha avó se mudou, então a minha mãe, não podendo mais pagar o aluguel da casa onde morávamos, ela voltou a morar com a minha avó. E ali a minha vida melhorou um pouco. Eu comecei a estudar, ali eu comecei a ser cuidada por um pouco, por um período de tempo, né? Ali a minha avó sempre foi uma pessoa que cuidou sempre dos netos. Minha avó é uma mulher extraordinária. A minha mãe também, uma ótima mãe. Só o problema da minha mãe era só quando ela bebia. Quando ela bebia, pessoa que bebe é irracional, né? O álcool, como diz a Bíblia, ele aneblina a mente da pessoa e a pessoa não tem entendimento. Então, ali eu comecei a estudar, eu comecei a ser criança, né? A ser criança. Então, depois de um tempo, eu fui embora, porque eu, sendo uma criança que sempre tive muita responsabilidade, desde os meus 5 anos, eu aprendi a cuidar de alguém, a trabalhar. Então, ali não tendo mais nada o que fazer, para mim não era mais a mesma. Eu já tinha aquilo no meu caráter de sempre trabalhar. Então ali eu falei à minha mãe, eu quero trabalhar. Então eu fui embora dali e fui para uma cidade maior, Barreiras, e ali eu comecei a trabalhar, cuidando de 2 crianças. E ali mais uma vez eu cuidei de alguém. Então, irmãos, a minha inteira vida foi cuidar de alguém. Então, ali eu cuidava dessas crianças. Não, eu fui para a casa da minha tia porque eu queria trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar na casa de uma senhora, né? Comecei a trabalhar na casa de uma senhora idosa. Ela estava de cama. E ali eu fui cuidar dessa senhora. Essa senhora, eu dava banho nela na cama, eu limpava ela, eu dava comida a ela. E mais uma vez o Senhor colocou alguém para me cuidar. E ali eu já estava com
10 anos. 10 anos. E eu, com 10 anos, cuidava de uma senhorinha que estava de cama, não levantava mais, ela comia na cama, ela fazia suas necessidades na cama e eu cuidava dela. Depois de um certo período de tempo, eu fui embora porque aquela senhora falava a noite toda e eu não dormia a noite toda. E ela chamava mortos, e eu tinha muito medo, então fui embora. E mais ali, o Senhor, mais uma vez, me deu mais uma vez uma pessoa para me cuidar. Aí, irmãos, eu fui, arrumei um outro trabalho de babá para cuidar de 2 crianças. Só que essa senhora, uma ótima pessoa, o problema é que essa pessoa, a sua mãe, ela tinha terreiros, né? Não quero ofender a religião de ninguém, não quero ofender ninguém, mas, irmãos, ela era de candomblé, né? Ela como o povo usa dizer, ela era mãe de santo. Então, quando a sua filha, incrível que pareça, olha só como Deus é tremendo. A mãe essa senhora onde eu cuidava dessas crianças, a mãe dela era mãe de santo do candomblé. E o marido dela, a família do marido dela, era evangélica. Eu sempre estive entre duas estradas. Eu podia tomar a estrada errada. Mas ali o Senhor sempre me deu 2 estradas para me seguir. E sempre me mostrava tudo, absolutamente tudo. Ali era o tratamento de Deus na minha vida. Então, irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. Quando ela ia, que o marido dela trabalhava muito fora, e ia muito trabalhar fora. Quando o marido dela ia trabalhar fora, que ficava às vezes até uma semana fora de casa, ela ia dormir na casa da mãe. E quando ela ia dormir na casa da mãe, ela me levava com ela para cuidar das crianças. E chegando naquela casa, irmãos, praticamente a casa era muito grande, mas era uma casa que tinha muita família, muita gente com ela. Então, ali, o único lugar que tinha para mim dormir era próprio com a mãe de santo. Irmãos, e eu lembro muito bem, eu fico rindo agora, mas o Senhor já me tratou muito. É por isso que eu falo que o Senhor me tratou na fornalha 7 vezes. E aí, ela dizia, Elaine, você vai dormir com minha mãe, porque não tem lugar para você dormir. E ela me colocava para dormir na mesma cama que a mãe de santo, a mãe dela, que era a mãe de santo. E eu me lembro como se fosse hoje, e eu ali, encolhida num canto da cama, quase caindo, orando em espírito, e a minha oração era assim, eu tinha 10 anos, e eu dizia assim, a minha oração era assim, Senhor, não permite que os demônios dessa mulher entrem em mim. Eu orava assim, porque eu tinha medo. Eu pensava que dormindo na mesma cama que a mãe de santo, os demônios que estavam dentro dela iriam entrar em mim. Irmãos, sobre a minha vida sempre teve a proteção de Deus, sempre teve a mão de Deus. E eu orava. Sabe quando você ora em espírito com muita fé mesmo? Mas eu tenho uma coisa para dizer também, irmãos. O diabo sempre se levantou contra a minha vida, sempre. O diabo sempre teve muita sede na minha vida. Voltando atrás, eu lembro que antes que eu fosse embora, né, que eu fosse trabalhar na casa dessa família, antes que eu fosse embora da casa de minha avó, eu lembro que um dia a minha mãe tinha bebido muito. E aí ela bebeu muito e tirou sua roupa e ficou nua.
Então, irmãos, os meus colegas começaram a fazer bulismo comigo, dizendo que eu tinha uma mãe beba, dizendo que eu tinha uma mãe beba, que eu tinha uma mãe que ficava nua. Então ali eu fiquei, o diabo, olha só como o diabo age na vida das pessoas. Entenda, irmãos, que o diabo é traiçoeiro. E o diabo começou a dizer assim na minha mente. Olha só como o diabo, desde a minha infância, tentava acabar com a minha vida. Começou a me dizer assim, olha, se você tirar a tua vida, você vai ficar livre de cuidar dos outros e você vai ficar livre da vergonha de ver a tua mãe sempre embebedando, e você vai ficar livre de ver todas essas coisas. Você tira a tua vida e aí vai passar tudo. E eu lembro, irmãos, que eu ainda não tinha 10 anos, eu tinha uns 8 anos e meio, mais ou menos. E eu me lembro que eu peguei uma corda do poço que meu avô tinha trazido da roça. Eu amarrei num pé de pau. Eu fiz um nó, que eu sempre soube fazer muito nó, aqueles nó que quando você faz um nó de poço, que você puxa aquela corda, aperta o pescoço. E aí eu peguei, fiz um nó bem feito, amarrei aquela árvore, subi na árvore, coloquei a corda no meu pescoço e pulei. E quando eu pulei, aquela corda começou a apertar o meu pescoço. E quando eu penso que eu ia morrer, que eu pensava que eu ia morrer, aquela corda se quebrou. Irmãos, a corda era grossa assim. Era uma corda de poço. Aquela corda se quebrou. A corda não desamarrou. A corda se quebrou. E quando a corda se quebrou, irmãos, eu caí no chão. E quando eu caí no chão, eu lembro que eu falei, eu nunca mais vou tentar tirar minha vida. Então, depois ali eu completei 10 anos e fui cuidar dessa senhora. Depois eu fui cuidar dessas crianças. E como eu estava falando, né, quando eu dormia com essa senhora, eu sempre orava ao Senhor, pedindo para que os demônios dela não entravam em mim. E eu orava com muita fé, irmão. Eu orava com muita fé. Então, depois eu voltei de novo para minha cidade. E quando eu voltei para minha cidade, a minha avó, isso foi pouco tempo depois, a minha avó disse, olha, Elaine, você tem que ir para Barreiras de novo, para cuidar da tua tia que vai ter nenê. E ali, mais uma vez, eu tive que cuidar de alguém. Então, eu fui para a casa da minha tia e eu ali comecei a cuidar da minha tia que tinha tido neném e ela não tinha ninguém, nenhuma familiares. E ali depois que ela teve o neném, eu comecei a cuidar do neném até ela se recuperar bem. E depois, quando ela se recuperou bem, ela colocou a criança na creche e aí eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar. E ali, quando eu comecei a trabalhar, depois eu falei, não, eu não quero mais ficar aqui. Eu quero ir embora daqui. E ali eu fui para Brasília. E Brasília foi a minha perdição. Brasília foi aonde eu me aprofundei no pecado. Brasília foi aonde eu me joguei no mundo. E ali em Brasília, eu já estava com os meus 18, 19 anos. E em Brasília eu me aprofundei no pecado. E tudo isso que eu estou dizendo, irmãos, eu não era crente. Eu não servia a Deus. Mas eu tinha uma coisa comigo. Eu sabia que eu tinha um chamado de Deus desde a minha infância.
Eu sempre tive o temor de Deus. Eu sempre orei a Deus, mesmo não sendo evangélica. Porque eu vinha de uma família, a minha avó é uma mulher de Deus até hoje, porque minha avó é uma mulher viva. E a minha avó é uma mulher de Deus até hoje. Eu cresci num lar evangélico. Eu cresci vendo a minha avó orando. Eu cresci minha avó clamando a Deus. Eu cresci vendo as batalhas espirituais que travava a minha avó contra o diabo. Eu vi a guerra do diabo contra a nossa família. Então ali, irmãos, eu tinha o temor de Deus. Eu tinha o temor do Senhor. Então, ali em Brasília, eu me aprofundei no pecado. Ali em Brasília, eu comecei a beber, eu comecei a fazer tudo o que eu não fazia antes. A única coisa que eu não fiz, irmãos, eu nunca mexi em droga. O Senhor nunca permitiu. Eu nunca mexi com droga. O Senhor nunca me permitiu, porque minha vida sempre foi um tratamento de Deus. Então ali eu comecei, né, festas. E como eu já havia falado em outros vídeos, eu sempre fui uma pessoa muito solitária. Eu ia para as festas sozinha. Eu ia às madrugadas, caminhava pela cidade de Brasília sozinha. Eu ia para as discotecas, saía das discotecas, não tinha dinheiro nem para pegar ônibus. Eu pegava carona. E ali o cuidado de Deus me cuidando no mínimos detalhes. Depois que eu preciso falar isso, depois que eu me converti, em uma das minhas orações ao Senhor, o Senhor me disse assim: minha serva, quantas vezes eu caminhei contigo? Quantas vezes eu te livrei da morte? Quantas vezes eu te livrei das garras do diabo? E ali eu comecei a me envolver com um homem que ele tinha se separado. Aquele homem tinha idade para ser o meu pai. Então, irmãos, quando eu me envolvi com aquele homem, ali eu me aprofundei mais ainda no pecado. Sabe? Me aprofundei mais ainda. E eu me lembro que um dia, ali o diabo estava tentando em todos os modos ceifar minha vida. Eu me lembro que um dia, né, eu tinha brigado com ele. E ali, aquela noite, eu não dormi. Ali o Senhor veio tratar comigo. Ali o Senhor permitiu. Foi permissão de Deus. O Senhor permitiu o diabo me oprimir. E ali eu levantei, né? E não conseguia dormir. E ali ele estava dormindo e o diabo dizia assim na minha mente: a casa onde a gente estava era uma casa de andar. E o diabo dizia assim na minha mente: se joga dessa casa. É por isso que hoje eu falo muito que é tudo obra do diabo. O diabo é quem lança pensamento de destruição e de morte na tua vida. E ali o diabo dizia assim: olha, se joga dali, desse palácio. Joga-te. Acaba com a tua vida. E aí depois ali o diabo viu que não conseguia. Aí ele começou mais uma vez assim na minha mente. Dizia assim: olha, se você pular dessa andar para baixo, eu não vou deixar você cair, não. Se joga. Se joga que eu vou te aparar. Se joga. E eu ali olhava da janela para baixo e eu queria pular. E ali houve uma batalha espiritual e eu senti aquela batalha. E o diabo dizia: se joga. E eu ouvia uma voz
a voz do Espírito Santo que dizia assim: minha serva, não faça isso. Você tem valor para Deus. Um dia você fará grandes coisas. Eu tenho um propósito na tua vida. E eu não me joguei. E em Brasília eu me aprofundei no pecado. Eu trabalhava e a minha vida era farra, noites de festa, noites de bebidas, festa, bebidas. Namorado não era sério, um dia outro. E aí, irmãos, eu fui embora de Brasília. Não gostei mais de Brasília. E quando eu fui embora de Brasília, eu voltei para Barreiras. E chegando em Barreiras, eu fui morar em Luiz Eduardo Magalhães. E chegando em Luiz Eduardo Magalhães, eu vivi ali um bom tempo. E mais uma vez o diabo queria ceifar minha vida. Ali eu arrumei um namorado e praticamente, né, eu um dia tinha saído, e aqui eu tenho um particular para dizer. O carnaval, o diabo quer matar, destruir. Eu não era crente, irmãos, eu era do mundo. E ali eu arrumei esse namorado e a gente arrumou uma galerinha e dizia: vamos curtir o carnaval em Barreiras. E chegando em Barreiras, eu tinha trazido uma câmera fotográfica de Luiz Eduardo, de Brasília. Naquela época, uma câmera fotográfica era caríssima. E ali chegando, aí a gente começou a tirar um monte de foto. Era ainda aquela máquina fotográfica de rolinho. E ali a gente começou a tirar um monte de foto no carnaval e tal. E eu só sei que quando a gente tinha ido para ir fazer xixi, saiu um homem com as suas partes íntimas todas de fora. E aí essa minha amiga começou a tirar foto, sabe? E aí essa minha amiga estava com a minha máquina fotográfica. Eu nem lembrava mais dessa festa. Passou a festa para você ver o que o diabo faz nas festas de carnaval. O intuito do diabo, irmão, é destruir, matar, roubar e destruir. E aí depois, quando foi um dia, eu tinha uma amizade com uma menina que ela era muito de candomblé. Eu sempre tive proximidades com pessoas sempre do candomblé. Então eu sempre vivi isso muito de perto, mas eu nunca me misturei. Olha que incrível. Sempre vivi, tinha amizade, ela acendia sempre essas velas e eu não gostava. Eu nunca gostei. Só que eu quero voltar a um particular, irmãos. Eu esqueci desse particular. Eu preciso falar disso, que isso é impactante. Antes que a minha avó se mudasse para o interior, eu lembro que eu lá com os meus 5 anos de idade, ela ainda morava em Botirama, eu queria muito ser católica. Eu não era batizada na igreja católica e eu queria muito ser católica, porque eu achava lindo aquelas crianças com coro, que cantava no coro, aquelas crianças com aquelas fardinhas, me lembro como se fosse hoje, aquelas fardinhas com desenho de um passarinho aqui azul. E eu queria muito fazer parte daquilo. Então, um dia eu pedi a minha amiga para me levar na igreja católica, que eu queria fazer parte do coro das crianças. E aí, aquela mulher que era da igreja católica, que ensinava as crianças, né, me disse assim: você, para fazer parte do coro, você precisa se batizar, e você precisa fazer crisma, comunhão e batismo tudo no mesmo dia, e aí você vai passar a fazer parte do coro das crianças. Mas você precisa vir todos os domingos na missa para a gente ensinar tudo o que você precisa saber. E ali as crianças, né, durante a semana, a gente ia sempre no finalzinho da tarde,
Depois da escola, a gente sempre ia lá para que ela ensinasse a gente a respeito das coisas que se precisava aprender, e também dava alguns pequenos cômpitos para a gente fazer. Alguns limpava a igreja, tirava a poeira, e eu me lembro exatamente como se fosse hoje. Eu tinha 5 anos e ela me deu aquele dia o cômpito de tirar a poeira da tal da Nossa Senhora, né? Aquela que tem a coroa na cabeça. E me disse que eu tinha que tirar a poeira. Irmãos, esse é o meu testemunho, né? E aí eu fui, tinha 5 anos, aquela estátua era enorme, era assim, e era exatamente a estátua que eles colocavam na frente na mesa da igreja nos domingos. E ali eu comecei a tirar aquela poeira, eu não sei como, irmão, aquela estátua caiu no chão, se quebrou toda. E ali eu fiz a minha primeira oração. Eu me lembro. Ali foi aonde o Senhor disse: eu vou te mostrar que eu sou o único e verdadeiro Deus na tua vida. E ali eu fiz a minha primeira oração. E eu me lembro como se fosse hoje a minha oração. Foi assim. Eu orei não a Madonna, não a santa, nem a imagem. Eu orei a Deus. E eu disse assim: Senhor, orei ao Senhor. E eu disse: Senhor, muitas pessoas, eu tinha 5 anos, irmãos, e eu disse assim: muitas pessoas dizem que essa imagem, que essa santa, que eles dizem santa, é muito poderosa, que ela faz muitos milagres. E se ela é assim, tão poderosa como o povo diz, eu orei ao Senhor, irmão. Eu quero que ela se recomponha todos os pedaços. E ali o Senhor envergonhou o diabo. E ali o Senhor envergonhou o diabo. Ali o Senhor envergonhou e disse: hoje eu vou te mostrar que sou eu, o Deus, e não tem nenhum outro além de mim. Aleluia. E eu olhava para aqueles pedaços no chão quebrado e nada. Eu olhava e nada. E aqueles pedaços, aqueles cacos tudo quebrado lá no chão. De repente chegou a responsável, né, pelas crianças e disse assim: ela me xingou tanto, mas tanto, que vocês não possam nem imaginar. E ela me expulsou dali e disse: nunca mais volte aqui. Nunca mais coloque os teus pés aqui dentro dessa igreja. E ali, irmãos, o Senhor me tratou e me mostrou que só Ele era na minha vida. O Senhor me mostrou que Ele era o único na minha vida. E ali eu aprendi, e ali eu compreendi que não tinha e não haverá nenhum outro além do Deus Altíssimo. E repito, eu não era crente. E ali eu passei a crer somente em Deus. E depois que eu fui embora para Brasília, que eu me aprofundei no pecado, e ali a minha vida foi sempre me aprofundando mais no pecado. Festa, bebidas, não tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. Uma vida mundana, né, irmãos? Porque quem vive no mundo é essa vida, uma vida mundana, vida de pecado, vida de destruição. E eu me lembro, irmãos, mais uma vez, né? E é aquela minha amiga que eu estava falando antes, que sempre mexia com coisas de candomblé. E ali a gente tinha ido para uma festa e ela trabalhava
o tio dela tinha uma loja, né, que revelava as fotos, revelava as fotos. Ela disse: Elaine, me dá a máquina tua que eu vou levar para revelar as fotos, que é para a gente ver as fotos que a gente tirou, né, no carnaval. Então, irmãos, quando ela revelou aquelas fotos, né, não foi essa minha amiga que tirou as fotos, foi uma outra. E aí saiu aquele monte de foto daquele homem com as suas partes íntimas de fora. E aquele meu namorado, e o incrível que pareça, essa minha amiga pegou todas essas fotos e levou e mostrou pro meu namorado. E o meu namorado disse que eu tinha traído ele. Só que eu não tinha traído ele. Então, eu fiquei com tanta vergonha, tanta vergonha, que ali mais uma vez o diabo disse: tira a tua vida. O diabo mais uma vez disse: tira a tua vida. E aqui eu tenho a dizer que quem tem propósito, o diabo se levanta contra a tua vida. Você que o diabo tem tentado em todas as formas tirar a tua vida, você tem um propósito. Deus tem um propósito contigo. E aí eu comecei a relutar. E eu trabalhava sempre cuidando de 2 crianças. Como eu já sempre disse, a minha inteira vida foi cuidar de alguém. E nos finais de semana eu ia para festa, eu sempre fui muito responsável. Durante a semana eu trabalhava, eu era responsável. Irmãos, eu dava conta de limpar uma casa, cozinhar, cuidar de criança, levar para a escola. Eu sempre fui muito responsável. Então, ali, nos finais de semana, depois eu caía no pecado. Sábado e domingo me aprofundava. Então, essa senhora, a avó dessas crianças, ela tomava muitos remédios. Remédio de coração, remédio de pressão alta, tanto tipo de remédio. Então, irmãos, ali o diabo disse: tira a tua vida. Tinha chegado o final de semana e eu só voltava na segunda-feira. Ali eu fui, e quando eu saí de casa, o meu namorado tinha terminado comigo. Aquela minha amiga que tinha colocado o meu namorado contra mim, eu não falava mais com ela. Então ali o diabo sempre na minha mente: a vergonha que você passou foi grande demais, você não vai resistir, acaba com a tua vida. E aqui eu digo, veja, quando o diabo diz: não tem jeito para a tua vida, não tem jeito mais para você, tira a tua vida, que vai passar vergonha. Eu peguei todos aqueles remédios, todos que tinha. Eram 3 cartelas de vários remédios diferentes. Remédio de pressão, remédio de coração, e tinha também o diazepam. E eu tomei todos. Tomei todos aqueles remédios. E eu lembro que eu estava caminhando na praça sem rumo, sem ter para onde ir, sem rumo, sabe, perturbada, com o diabo me oprimindo. E eu caí naquela praça. Quando eu acordei, eu estava no hospital. E eu acordei com as enfermeiras que diziam assim: nós temos que fazer uma lavagem gástrica nela. E a outra enfermeira dizia assim: é melhor deixar morrer. Pessoas que tiram a sua vida por causa de homem, não tem jeito. Mas aquelas enfermeiras não sabiam que era o diabo que queria tirar minha vida. Eu nunca fui depressiva. Nunca tive depressão na minha vida. Eu não sei o que é depressão. Eu passei por um momento muito difícil, mas não era próprio uma depressão.
sempre foi o diabo querendo tirar minha vida, porque é isso que o diabo faz. Ele tenta tirar a vida, oprimir as pessoas, ele tenta acabar com a vida do ser humano e faz se passar por depressão. Então, a outra enfermeira dizia, deixa eu morrer. Essas pessoas que querem tirar sua vida por causa de homem não merecem viver. E a outra enfermeira, olha só, o agir de Deus. E a outra enfermeira dizia, mas como você fala isso? É uma vida, é uma pessoa. E ali aquelas enfermeiras fez a lavagem gástrica no meu estômago e retirou todo aquele medicamento que eu tinha ingerido. Tudo. Limpou. E fez uma lavagem no meu estômago e retirou tudo. Porque já tinha pouco tempo que eu tinha tomado os remédios e eu tinha sido socorrida imediatamente. Então aqueles remédios não tinham... Quando eles começaram a fazer o suco gástrico, começou a dissolver aqueles remédios que eu desmaiei, logo em seguida eles me fizeram essa lavagem gástrica. E ali eu fiquei boa. Então, irmãos, mais uma vez ali, o Senhor me livrou das garras de Satanás, do diabo. E eu continuei me aprofundando no pecado. Continuei. E se eu for contar todas as vezes que o diabo tentou tirar a minha vida, foram 10 vezes. Eu vou estar trazendo o testemunho das vezes que o diabo tentou tirar minha vida. Hoje eu estou testemunhando só a minha história, como foi o processo de Deus na minha vida, como foi que Deus agiu desde a minha infância. E eu ali, irmãos, compreendia, eu sabia que Deus tinha algo comigo, mas não era ainda o tempo. Não era ainda o tempo de Deus. Pois quando o Senhor tem um chamado na vida de alguém, tem um tempo, tem um dia e a hora. E não era ainda o tempo de Deus na minha vida. E eu ali me aprofundei sempre mais e mais no pecado. E todas as vezes que eu me aprofundava no pecado, o Senhor me dava sempre alguém para me cuidar. E tantas vezes eu me perguntava e me dizia, mas Senhor, por que sou sempre eu que tenho que cuidar de alguém? Por que sou sempre eu que preciso cuidar de alguém? Eu sempre falei com Deus. Sempre. Eu não era crente. Eu não servia o Senhor. Mas eu sempre falava com Ele, sempre. E eu sempre dizia, Senhor, porque sou sempre eu que tenho que cuidar de alguém. Eu preciso cuidar sempre de alguém. O Senhor me estava dizendo, minha serva, eu estou te preparando porque o que eu vou colocar em tuas mãos é grande demais. Você precisa compreender que eu vou entregar em tuas mãos um ministério. Eu vou colocar em tuas mãos vidas sofridas, vidas depressivas, vidas que o diabo oprime, vidas que o diabo está tentando destruir, tirar a sua vida, vidas que precisam de alguém que passou pelo processo, vidas de alguém que foi forjada na fornalha 7 vezes. Você não pode ter um ministério sem ter passado pelo processo. Você não pode cuidar de alguém. Você não pode ter um ministério sem ter primeiro passado pelo processo. O meu processo é lento.
Mas o que eu vou entregar a ti é muito mais do que você possa imaginar. É um ministério onde você vai ter que alcançar vidas. É um ministério que você vai tocar os corações. É um ministério que você vai salvar almas. E almas vão se render a mim através de ti. É um processo. Então eu fui embora. De novo, a minha inteira vida foi sempre de um lugar a outro. Eu confesso, irmãos, depois que eu fui embora de casa, a minha inteira vida foi o mundo. O Senhor me permitiu viver sempre no mundo para que eu pudesse ver como age o diabo, como age as trevas. E eu fui embora e fui para Salvador. Chegando em Salvador, eu me aprofundei ainda mais no pecado. Mas Brasília foi a minha destruição. Porque quando eu fui para Brasília, eu era ingênua. Quando eu fui para Brasília, eu era uma pessoa que não havia maldade. Mas ali, quando eu fui para Brasília, o meu coração já estava duro. Meu coração já estava duro demais. E havendo um coração já duro, eu me aprofundei. E ali eu me aprofundei sem temor. Eu sempre tive temor do pecado. Eu sempre praticava o pecado. Mas eu tinha medo. Mas em Salvador, não. Eu não temia mais o pecado. E ali o diabo, mais uma vez, começou a me oprimir. E ali em Salvador, eu brigava muito. Comecei a fazer coisas que eu não fazia antes. Festas, bebida. E pela primeira vez eu provei a droga na minha vida. Pela primeira vez eu experimentei a droga. E ali o Senhor, mais uma vez, com a sua mão poderosa, não permitiu. Eu me lembro que aquele dia eu comecei a ter alucinação, quando eu provei aquela droga pela primeira vez. E quando eu tive aquela alucinação, era como se o diabo quisesse acabar com a minha vida. O diabo queria mais uma vez acabar com a minha vida. E eu fui embora, não sei como cheguei em casa. Saí daquela festa e fui para casa. E quando eu cheguei em casa, pela manhã eu levantei e eu disse, nunca mais eu uso isso na minha vida. E nunca mais usei. Mas ali eu me lembro que o diabo continuava tentando tirar a minha vida. E um dia eu me lembro que eu estava na praia e um rapaz me apresentou um jovem. E disse, olha, aquele jovem que estava sentado ali gostou muito de você. Ele está te convidando para tomar uma cerveja com ele. E eu fui, sentei na mesa. Ele me ofereceu uma cerveja, a gente tomou, começamos a conversar. Aparentemente uma pessoa tranquila, normal. Aí ele disse assim, olha, eu estava indo para uma outra barraca da praia. Quem conhece em Salvador na época tinha muita barraca de praia. E eu estava indo para outra barraca de praia porque eu conheço o pessoal lá. Você quer vir comigo? Aí eu falei sim, a gente foi. Era um pouco longe. Só que aquela barraca de praia eu já conhecia. Era um pouco fora da cidade. É tipo um pouco bem afastada da cidade. Era uma parte mais isolada. Tinha menos pessoas. Era uma praia um pouco reservada. E quando eu cheguei ali, era final de tarde. E estava começando o pôr do sol e o mar começou a se agitar. A gente estava sentado lá embaixo. Tinha só nós naquela praia ali, aquele dia. E acho que umas 2, 3 pessoas. E ali, de repente, um homem começou a me olhar. E quando aquele homem começou a me olhar, ele com ciúmes, e eu não tinha nada com aquele homem. Eu só estava tomando uma cerveja com ele. E ali ele falou assim, eu vou te cortar todinha de facão. E quando ele falou assim, o Espírito Santo bradou muito
Eu nunca tinha sentido o Espírito Santo como eu senti aquele dia. Pela primeira vez eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo. Pela primeira vez na minha vida eu ouvi a voz do Espírito Santo. E ele me disse assim: fuja o mais rápido que você puder, porque esse homem quer te matar. E quando eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo assim, eu disse assim para ele: eu vou no banheiro. E quando eu fui no banheiro, eu comecei a correr. Eu corria e não olhava para trás. E o Espírito Santo dizia: corra. Aquele homem quer te matar, fuja o mais rápido que você puder. E eu corri e eu fugi. E mais uma vez, o Senhor me livrou da morte. Aquele homem queria me matar. Ele estava tentando me levar para um lugar isolado para me matar. E então, irmãos, eu voltei para casa. Mas eu continuei ainda no pecado. Continuei ainda. E continuei ainda por vários e vários anos. Eu tinha 21 anos quando eu estava quando eu fui embora para Salvador. Um certo dia, o Senhor disse: basta, chega. Eu vou te tirar daqui. O Senhor disse: chega. Chegou a hora, é chegado o momento que eu começo a agir na tua vida. E o Senhor me tirou do Brasil. Eu conheci o meu esposo em Salvador, na praia. O meu esposo, eu conheci ele e ali tinha um meu amigo que tinha uma pousada. E ele disse: olha, Elaine, chegou alguns turistas, alguns jovens da Itália. Se como você é uma pessoa muito honesta, muito responsável, né? Eles não conhecem ninguém aqui, é a primeira vez que vem, não tem guia turista. Se você sair para as festas, convida eles para ir com você, pelo menos tem alguém. Salvador, irmãos, é muito perigoso. E as mulheres em Salvador se aproveitam muito, né, dos turistas. Então, ali eu saí, né? Eu convidei, ele me apresentou esses jovens. E ali estava o meu esposo. E quando eu vi ele, eu me lembro muito bem que foi amor à primeira vista. O meu esposo, ele é italiano, mas ele não se parece italiano porque ele é bem escuro, né? Ele é um moreno e tem um rosto de brasileiro. Aqui na Europa eles dizem de latino-americano. E ali, quando eu conheci o meu esposo, eu disse mais uma vez, é uma aventura, né? E ali, o meu esposo me convidou para ir na casa onde ele estava hospedado, só que ali eu vi muito droga, eu via muitas mulheres, então eu me incomodei com aquilo e eu disse assim para ele: olha, se você quiser ficar comigo, você vem ficar comigo na minha casa, porque esse ambiente aqui eu não tô gostando muito desse negócio. Tá usando droga, os povos que tá usando droga aqui eu não gosto não. E o meu esposo veio na minha casa. E ele ficou as 2 semanas em Salvador de férias. E 2 semanas de férias a gente ficou juntos. Só que eu falei assim, é uma aventura. Quando ele foi embora, né, ele vai para o lugar dele, é uma aventura. Só que ali o meu esposo, ele falou assim comigo: olha, eu estou indo embora, mas eu vou voltar. E a gente vai se falar todos os dias. Eu não acreditei. Ele voltou e a gente se falava todos os dias.
todos os dias. Então, ele passou-se um ano, a gente conversando por telefone. Então, depois ele falou assim, olha, eu falei assim para ele, olha, Máximo, não dá certo relação à distância. Você está aí na Europa, eu estou aqui, não funciona. É melhor a gente terminar. Aí ele falou, olha, Elaine, não termina comigo por telefone, não. Em dezembro eu venho e quando eu chegar, aí a gente conversa. E se você achar que não dá mais, a gente termina, mas espera que eu venha. E eu esperei. Quando foi no ano sucessivo, passou um ano, quando foi em dezembro ele veio. E quando ele chegou, ele tirou um anel, se ajoelhou e me pediu em casamento. E ele disse, chama tua mãe, que eu preciso pedir a mão tua, a tua mãe, em casamento. Irmãos, eu vou dividir esse testemunho da minha vida em duas partes, porque é grande. Então eu vou fazer a segunda parte desse vídeo, para que vocês entendam o processo de Deus na minha vida. Como foi o agir de Deus. E que esse testemunho, em qualquer modo, possa compreender as pessoas que ouvem que tudo tem um propósito de Deus. Tudo. Não existe acaso. Não existe coincidência. Existe o agir de Deus. É a mão de Deus. É o processo de Deus. Eu precisei passar por tudo aquilo que eu passei para que eu compreendesse o agir de Deus na minha vida. Eu precisei passar por todo aquele processo para que eu nunca me esqueça de onde Deus me tirou e o que Deus fez na minha vida. Vou trazer muitas outras partes de todas as vezes que Deus me livrou da morte. Vou estar trazendo. Mas esse é o testemunho desde o meu começo. Eu precisei passar por tudo isso para que eu nunca me esqueça de onde Deus me tirou e o que eu sou hoje. Hoje eu sou uma serva. Hoje eu sei qual é o propósito de Deus. Quando eu era criança, eu me perguntava, o que será que Deus me diz que eu um dia farei de grandioso? Hoje eu sei. O que Deus me dizia que eu iria fazer de grandioso é a obra de Deus. Eram as almas que Deus colocou para que eu pudesse levar a palavra, sabe? O Senhor me chamou para trazer a palavra de salvação, de vida eterna, para que as almas possam se render a Cristo. Hoje eu sei qual é o meu propósito. Hoje eu sei qual é o propósito de Deus na minha vida. É ser serva, é servir a Deus em espírito e em verdade e fazer a obra. Hoje eu sei qual é o meu propósito. O meu propósito é ganhar alma. O meu propósito é ganhar alma a Cristo. É ganhar almas para o Senhor. Amém? Irmãos, me desculpa se eu me emocionei, mas foi processos que eu precisei passar e que me emociona. Me emociona sim. Mas hoje eu sou rocha. Hoje os meus pés estão firmes na rocha. Porque o meu pilar é Deus. O Espírito Santo é quem me levanta, é quem me sustenta e é o meu escudo. Amém? Eu termino esse testemunho e darei continuidade em um outro. Amém? Deus seja louvado pela vida dos irmãos.